diretora Sônia Lira, diretora da Escola de Governo de Campo Grande, Luiz Alexandre de Oliveira. Agradecemos a presença de todos os cursistas do professor Kleber Costa Gomes. O curso de Excel, nível básico, é uma oferta da Secretaria Municipal de Gestão, promovida por meio da Escola de Governo, que prima pela valorização dos servidores e melhoria na qualidade de atendimento aos contribuintes e comunidade em geral. Então, é mais uma oferta pela Escola de Governo. Agradecemos o professor Kleber e a nossa diretora, Sônia Lira, que vai dar uma palavrinha com vocês. Por favor, Sônia Lira. Boa tarde, professor Kleber. Muito obrigada pela sua presença. Eu que me agradeço. Sejam bem-vindos a mais um curso aqui pela Escola de Governo. Legal fazer parte dessa troca de conhecimento, né? Com muita satisfação que eu agradeço a presença de todos os profissionais que estão presentes nesse curso. É mais um curso promovido pela Escola de Governo. Quero, assim, dizer a todos vocês que todos os cursos que a Escola de Governo promove, na realidade, eles são realizados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Gestão. A Escola de Governo ela é vinculada à Secretaria Municipal de Gestão, que é o Órgão Central de Recursos Humanos, da Prefeitura, em levar formação, capacitação para todos os setores. Então, assim, eu considero de grande importância que esse... só um momento, por favor. Desculpem. Então, assim, eu quero dizer a vocês que a prefeitura, ela valoriza os servidores, né? Então, valoriza por meio também de formações. E uma das coisas que eu considero muito importante é que essas formações, elas sejam durante o horário de expediente do servidor, porque formação, qualificação, ela vai proporcionar ao servidor para que ele possa se apropriar de mais conhecimentos, ele vai poder desenvolver o seu trabalho com segurança e satisfação pessoal. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço aqui vocês liberaram para que pudesse estar aqui presente nessas 2 horas que nós vamos estar presente com o professor Kleber. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do curso, porque as formações, elas não são prejuízos, muito pelo contrário, elas são investimento para que vocês possam se apropriar de conhecimento e assim desenvolver um trabalho de melhor qualidade, com mais agilidade e eficiência. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês e que todos tenham um bom curso. Muito obrigado. Agradecemos a fala da nossa gerente, a professora Sônia Lira. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o Éder, sou o tutor do curso. E ficarei com vocês até às 15, nesses dias que nós vamos estar aqui com o professor Kleber. Bom, pessoal, o professor Kleber Costa, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em Análise de Sistemas pela UEMS, curso de aperfeiçoamento de Ciência e Gestão Organizacional, o CDB, possui mais de 26 anos de experiência com a área de Tecnologia, Informação e Serviços, com sólidos conhecimentos na melhoria das práticas disseminadas pela APF, PPM, CMMI, COBIT, ITIL, PDCA, normas ISO 9000, 20000 e 27000. PMBOK, membro PMI, LEN, Kanban e Scrum. Atualmente é assessor de inovação e qualidade de processo da GTEC, especialista em MS Project
e consultor autônomo de gerenciamento de projetos há mais de 15 anos. Então, nós estamos em muito boas mãos. Então, com vocês, professor Kleber, bom curso a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Todos estão conseguindo me ouvir bem aí? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que é a partir dessa tela que a gente vai... Se vocês puderem fixar ela, ela vai aparecer nesse formato aqui para vocês, ó, bem no centro. Tá? Aí fica melhor para vocês acompanharem. Tudo bem? Então, esse é o nosso ambiente de aula. Rapidamente, para quem nunca usou o Meet, quando vocês quiserem falar, o ideal é tá? Então, quando vocês tiverem alguma coisa para falar, e vocês podem participar, que é uma troca de experiência, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Vai ter uma parte específica para dúvidas, mas durante o período das 15 até as 17 horas, eu posso ser interrompido quantas vezes for necessário. E tendo dúvida, perguntem mesmo. Então, levantou a mãozinha aqui, vai aparecer para mim quem levantou a mãozinha, eu vou parar, tá? Porque é emitido um aviso sonoro também, aí eu vejo quem é, dou a palavra para a pessoa fala, aí abaixa a mãozinha, só tirar aqui, e tudo volta ao normal de novo. Tudo bem? Ok? Olha lá, a Jucimara levantou a mão, então aparece para todo mundo aqui quem levantou a mão e a pessoa responde. Pois não, Ju, pode falar. Era só para testar? Só testando aqui para ver se dá certo mesmo. Ah, então tá bom. Tá? Nós vamos ter, então, o chat, que vocês podem usar para quem tiver qualquer problema com o áudio aí, tá? E nós temos também o criado, eu vou colocar agora o link para entrar no grupo, para quem quiser, tá? Não é nada obrigatório, mas eu vou colocar o link para entrar no grupo aí. O grupo do WhatsApp é mais para a gente trocar informação durante o período do curso, tá? Então, eu estou copiando aqui, vou colocar aqui no chat para vocês. Quem quiser entrar para o grupo, é só clicar aqui, vai ser admitido para o grupo. Eu vou tirar essa tela agora aqui, para que possa aparecer o conteúdo que a gente vai ver durante essas próximas 6 lives, tá? São 6 aulas, igual a essa que nós estamos tendo hoje aqui, tá bom? E vocês vão ter 2 aulas por semana, tá? E a cada semana vocês vão ter uma atividade para estar fazendo no ambiente lá do Moodle. A sala virtual de vocês já está criada, então agora eu vou mostrar aqui rapidamente o Moodle para vocês. Então tá aqui a sala de vocês, ó. Tá? Então painel, vou entrar no curso, Excel básico, vai ter aqui sempre o link para entrar na aula do dia, aqui orientações do estudante, as atividades que eu comentei já estão postadas aqui, ó, atividade 1, atividade 2, atividade 3, essas atividades são por semana, ok? O material didático, esse material que eu estou usando, que eu vou mostrar ali para vocês, ele já está aqui, completamente disponível para vocês, foi um material feito também no próprio como a gente vai discutir, vai escrever, eu vou bagunçar esse material todo aqui, eu vou colocar material preenchido também,
tá? Porque algumas vezes eu coloco alguma anotação diferente ali, e vocês não têm tempo de fazer essa anotação, eu deixo no material preenchido, e aula a aula eu vou colocando material preenchido. Então vão ter dois materiais aqui, o material vazio, original, e o material preenchido, aquele que eu vou colocar aula a aula que foi feito durante as aulas. Tá ok? Tudo bem? Dúvidas sobre o ambiente, é só falar com o pessoal da EGOV aí, eles estão todos aí disponíveis para estar ajudando vocês. Vou comentar rapidamente sobre o curso de formação completa em MS Excel. Esse curso, ele prevê os que vocês estão fazendo, que é o módulo inicial, o módulo básico, como ele prevê o módulo intermediário e o módulo avançado também. Todo esse material está aqui para você, está disponível só o básico, mas eu quis colocar o sumário completo aqui para vocês terem uma ideia de tudo que vocês podem ver durante toda essa formação. Tá? Então, iniciando nessa semana o básico, em janeiro o intermediário, e lá em março nós vamos fazer o avançado. Então, para quem quiser aprender Excel do início ao fim, ou seja, ter uma formação completa em MS Excel, do básico até o avançado, nós vamos com esse curso provavelmente até março. Em março ou em abril, vai ter um módulo Plus, que a gente chama de Google Planilhas. Tá? Google Planilhas é um ambiente dentro da nuvem, na própria internet, que a gente utiliza algo bem parecido com Excel, e que dá para fazer muita coisa colaborativa também. Mas para usar o Google Planilhas, eu tenho que ter um conhecimento bom de Excel para eu não sofrer aqui. Tá? Então, por isso que o Google Planilhas ele é dado só depois que vocês verem. Para a metodologia, está muito alto, está muito baixo o áudio aí, me dê um feedback aí, por favor. Eu vou deixar ele em 90% para ter como aumentar mais um pouquinho. Está bom? A altura? Para mim está ok. Nós vamos ter essa de internet aqui, porque alguns não estavam ouvindo. Agora vocês estão ouvindo? Digam aí para mim, por favor, no chat. Rosana disse que sim. Célia disse que estava mudo. Estava mudo porque eu deixei mudo, Célia. Eu estava conversando com o pessoal aqui da sala. Ficou mudo de novo, professor. Agora, melhorou? Apareceu. Agora está certo, Então tá. está certo agora. Então vamos lá. Então, como eu estava comentando com vocês, nós vamos ter uma parte de revisão das aulas, nós vamos ter uma parte de contextualização, que é ver o conteúdo, o conhecimento de vocês, vamos ver o conteúdo, algumas vezes eu vou mostrar o conteúdo, algumas vezes eu vou pedir para vocês praticarem durante as aulas esse conteúdo. A cada semana nós vamos ter uma atividade aqui para entregar, porque é importante para vocês fixarem melhor, para vocês aprenderem, que vocês se exercitem, né? Estamos sem som de novo, professor. Melhorou? Eu vou Voltou. tirar essa parte. Voltou? Voltou. Coloquei no máximo aqui, vou ficar observando para ver se ele não vai travar. Então aqui está todo o conteúdo. Nesse material disponibilizado para vocês, vocês só têm até o básico. Tá? Então na aula de hoje nós vamos fazer uma apresentação geral do MS Project, depois nós vamos falar de impressão e tipos de referência, depois fórmulas e funções, como que protege planilhas e faz formatação condicional. As duas funções mais utilizadas, né? Aqui a gente vê de forma geral 20 funções, e aqui a gente vê em detalhe exemplos de função C simples e composta, e principalmente a função PROC-V, que é muito utilizada no dia a dia aí
na unidade gestora. Então, nossa aula 1, hoje nós vamos tratar desses conteúdos aqui. Tá bem? Se vocês quiserem acompanhar o curso com o Excel aberto, vocês podem fazer, sem problema nenhum. Então, quem quiser já entrar no ambiente lá, tá? Porque esses espaços aqui, ó, é justamente para a gente preencher algumas coisas. Nós vamos entrar aqui e vamos preencher umas coisas. Por isso que eu falei para vocês que eu vou colocar o aula preenchida lá também, que vai ser esse aula tudo bagunçado aqui. Tudo bem? Vocês vão ter sempre o original lá, o totalmente vazio, e ao longo de cada aula eu posto preenchido lá também. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Estamos com 49 pessoas. Daqui a pouquinho, eu vou pedir para quem puder abrir a câmera aí, para a gente fazer alguns prints aí também, para a Egov publicar nas redes sociais dela, tá? É bem legal. Aí quem puder abrir a cam, eu vou descompartilhar a tela para ficar maior, né? E daí a gente vai ver todo mundo aí junto, podendo curtir. Vamos iniciar aqui. Uma apresentação do que já possui vários anos, nasceu em 1987, é uma das ferramentas de planilhas eletrônicas mais antigas, só perde para o Lotus 123, que nem existe mais, não é mais utilizado, tá? Aqui, deixa eu colocar, não está aparecendo que está errado, deixa eu arrumar aqui. Aqui. E esse nome Excel não é um nome aleatório, tá? Quando a Microsoft surgiu na década de 80, o Bill Gates criou uma empresa para ser uma empresa líder de mercado. E ele percebeu que para ser líder de mercado ele tinha que atuar em vários segmentos. E um dos segmentos que tinha muita demanda na época, e até hoje é assim, o Excel é uma das ferramentas mais utilizadas nas grandes, médias e pequenas empresas, e ele precisava dar um nome para isso. E ele escolheu Excel, porque é uma palavra da língua inglesa que significa sobressair, superar, ser melhor que os outros, ter boas qualidades, ou seja, uma ferramenta que pudesse agregar parte da edição de texto, parte de cálculo, parte de planilha, parte de montagem de gráficos, etc, etc, etc. Não escolhi fazer em PowerPoint para fazer a própria ferramenta e mostrar que a ferramenta pode ter esses links aqui, ó, tá? Pode ter esses efeitos aqui, ó, de você fixar o título ali e correr o que está embaixo, tal. Então tem muita coisa que a gente pode fazer com a ferramenta. A gente vai ver uma parte de edição de imagem aqui que é bem interessante lá no Excel avançado, tá? Ou seja, ele é uma ferramenta que possui várias características, é quase um camaleão aí, a gente consegue fazer muita coisa dentro da ferramenta. Eu vou explicar agora os principais elementos da ferramenta. Essa versão que eu estou utilizando aqui é 2019, nas secretarias, nas unidades gestoras da prefeitura, e a versão é a 2013, não é muito diferente, em alguns pontos vai ser diferente, mas basicamente o layout do Excel ele tem mudado pouco, tem mudado bastante funcionalidade, mas o layout não tem mudado muito. Esses itens que eu vou citar aqui para vocês, eles existem em todas as versões do Excel a partir da 2013, que é a que vocês usam aí. Algumas secretarias vão ter até a 2016 já, tá? Então, barra de ferramentas de acesso rápido.
Onde está essa barra? É essa barra aqui, ó. Ela não muda. Então, salvar aqui o nome do arquivo sempre aparece aqui. Essa ferramenta que eu posso minimizar, que eu posso fechar, que eu posso salvar. Tá bem? Abaixo nós temos uma faixa de opções, ou faixa de guias, que são esses elementos aqui. Ó. Guia ou faixa de opção, é isso aqui. Então eu vou inserir, eu tenho um conjunto aqui de funcionalidades, um conjunto de comandos agrupados por itens aqui. Então se eu vou em página, eu vou em fórmulas, eu tenho outro conjunto de comandos, e assim sucessivamente. Sempre quando a gente falar, acessa guia dados, ou acessa faixa de opção dados, geralmente eu vou falar guia dados. Tá? Guia inserir, guia página inicial, guia arquivo, eu estou querendo dizer esses itens aqui. Tá? E aqui dentro, a gente vai usar bastante isso, por exemplo, quando a gente tiver aqui, ó, auto-preenchimento e listas personalizadas. Eu vou falar para vocês, ó, guia arquivo, opções avançado. Então, vocês vão vir aqui em guia arquivo, opções avançado. É ali que está a lista personalizada. Tá certo? Então, esses caminhos aqui, eles vão ser muito passados durante as aulas também. Tá? Sempre que tiver, eu vou mostrar para vocês como que acessa. É como se fosse uma hierarquia aqui para a gente atingir essa lista personalizada. Tá bem? E nós temos o que a gente chama de a página principal, né? Que é essa parte aqui. Ela é formada por linhas numeradas. Então, eu tenho linha 1, linha 2, linha 3 e assim sucessivamente. Muda de versão para versão. Nessa versão aqui, eu tenho 1.048.576 linhas possíveis aqui. E as colunas. São dadas por letras. Cada junção de uma linha com uma determinada coluna, por exemplo, coluna E, linha 4, vai dar, vamos vir aqui melhor, aqui, ó, em célula. Ó, essa célula está onde? Está na D10. Onde a gente pode descobrir rapidamente qual que é o endereço da célula. A célula é sempre coluna-linha. Ela está aqui, ó, na barra de endereços, aqui debaixo dessa parte de faixa de opções, nós temos aqui a barra de fórmulas. Ele vai estar aqui, ó, D10. Ó. Então, eu estou nesse endereço. Se eu vier para cá, eu fui para C10. Se eu for para lá, eu fui para J5. E assim sucessivamente. Tá? Então, o Excel ele é formado basicamente por uma matriz que tem várias linhas e várias colunas. E o encontro dessas linhas com colunas a gente chama de célula. Tá bem? Então, essa célula vai ter um endereço coluna-linha. Até aqui, tudo bem? Antes, era os setores que respondiam, antes de eu chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma dificuldade, entendeu? Então, assim... O microfone da Sônia está aberto, avisa ela. Porque eu não tinha como... Sônia, seu microfone está aberto. Ai, desculpa. Ok. Vamos lá. Então, nós temos aqui ou seja, o conteúdo aqui, ele é colocado aonde a gente digita alguma coisa. É nessa célula. Tá? E o conteúdo em Excel, ele é formado por três elementos. Ou seja, quando a gente fala em conteúdo de célula, eu posso ter em conteúdo o valor, que é o que é mostrado.
a formatação, tá? Em qual fonte está, em qual tamanho que está, em qual cor de fonte que está, em qual cor de fundo, se tem algum estilo de fonte, qual que é o alinhamento, isso é formatação. E se essa célula tem uma fórmula ou não, tá? Então vamos digitar algumas coisas aqui. Nessa célula que eu estou, D14, eu posso digitar um conteúdo, 30. Percebam que ele está até com uma formatação diferente aqui. Eu vou tirar toda essa formatação aqui, vou voltar para o normal. Não se preocupem, depois eu mostro isso daqui com calma para vocês. E vamos colocar aqui uma fonte normal também. Aí. O que ele apresenta como valor aqui? Valor é o que está visível aqui. Tudo bem? 30. Agora eu vou colocar igual. Aqui eu quero colocar o conteúdo dessa célula. Essa célula é D14. Eu vou dar um Enter. Ó. O que ele está mostrando aqui para mim? Ele está mostrando 30. Tá? Mas essa célula já tem uma fórmula. Olha o que tem na fórmula lá. D igual a 14. Essa daqui não. Essa não tem fórmula nenhuma, ela tem um valor puro. Essa tem. E daí eu posso fazer formatações, igual eu falei para vocês. Se eu venho em página inicial aqui, eu posso mudar a fonte. Aqui é a parte que eu trato só de fonte. Eu vou mudar a fonte para calibre. Vou mudar o tamanho para 20. Vou mudar, colocar um negrito. Vou colocar uma borda. Vou colocar uma cor de fundo. Vou colocar uma cor de fonte. Vou fazer um alinhamento centralizado. Isso tudo é formatação. Ok? Então, essa célula, ela tem o quê? Ela tem valor e formatação, ela não tem fórmula. Essa célula, ela tem fórmula, valor e formatação. Digamos que eu queira copiar essa formatação para cá. Como que eu faço? Eu posso vir aqui, botão direito, copiar, ou o famoso Ctrl C. Quando eu vou colar alguma coisa, aqui vocês percebem no opções de colagem que você pode colar tudo, você pode colar só o valor, só a formatação, tá? Ou você pode transpor essa célula. Tudo bem? Dá um Ctrl C aqui, vou vir aqui para baixo. Eu posso colocar tudo, posso colocar só o valor, posso colocar só a fórmula. Ele não tem fórmula, né? Então ele vai colocar o próprio valor. Tá? Ou eu posso transpor, que é quando eu tenho uma sequência de linhas, eu quero colocar em colunas, ou quando eu tenho uma sequência de colunas, eu quero colocar em mim. Tudo bem? Esses itens aqui, a gente tem que entender que são itens diferentes e são independentes. Por exemplo, eu tenho, vou colocar aqui um outro valor, 60. Tá? Que eu vou até colocar numa fonte verde aqui. Agora eu quero copiar isso daqui para cá, mas eu quero copiar só a formatação. Eu quero exatamente essa formatação que está aqui. Eu venho em botão direito, copiar, venho aqui em colar só a formatação, que é esse item aqui, ó, formatação. Ó. Ele manteve o mesmo conteúdo, mas ele só copiou a formatação. Vamos supor que eu queira copiar isso daqui agora. Ctrl C. Ó, aqui tem uma fórmula, percebam. Mas eu quero copiar
para cá só o valor. Ele colocou 30, ó. Ele não colocou a fórmula. Porque eu pedi só o valor. Então, o valor ele é independente da fórmula, independente da formatação. Aqui, eu quero copiar. Vou dar um Ctrl C de novo. Aqui, eu quero copiar a fórmula. Eu copiei só a fórmula, D16. E ele não copiou a formatação, não copiou mais nada. Ah, então eu posso fazer isso também de uma célula formatada? Posso. Se eu vier aqui e copiar para cá só o valor, ele vai copiar só o valor. Ó. Ele não copiou a formatação que eu coloquei. O fundo amarelo, a cor vermelha, etc, etc. Tá? Então, a gente tem que entender que esses 3 elementos aqui, eles podem fazer parte de uma única célula, mas eles são independentes. Tá bem? Ora a gente vai usar os 3 juntos, ora a gente vai copiar só o valor, ora a gente vai copiar só a formatação, ora a gente vai copiar só usa isso para a fórmula de formatação. Tudo bem? Tá muito rápido? Então conseguiu entender? Até aqui alguma dúvida? Então nós temos num único conteúdo valor, formatação e forma. Podemos ter, né? Valor, formatação e forma. Tá? Cópia de estilo. Eu gosto até de substituir esse estilo aqui por formatação. Porque o cópia de estilo nada mais é do que copia a formatação. Então, ao invés de eu vir aqui, clicar com o botão direito, copiar, e depois clicar com o botão direito e pedir para copiar a formatação, que é esse item aqui, eu posso usar o cópia de estilo, que é muito mais prático. Sempre que eu quiser replicar uma formatação, eu vou formatar esse elemento aqui diferente agora. Vamos colocar um azul com uma fonte cinza escura. Aqui. Suponham que eu queira copiar exatamente essa formatação aqui e aqui agora. E aqui e aqui. Nesses 3 lugares aqui. O que eu posso fazer? Eu posso usar essa cópia de estilo. O que é isso? Eu clico aonde eu tenho a formatação, venho aqui em página inicial, e nesse pincel aqui, ó, estão vendo que ele está escrito ali, pincel de formatação? Se eu quiser reproduzir apenas uma vez, eu clico uma vez. E daí eu vou onde eu quero reproduzir e peço para reproduzir. Olha lá, ele reproduziu. Ele pegou exatamente essa formatação e colocou aqui. Se eu quiser reproduzir mais de uma vez, percebam que ele já não tem mais o estilo, já perdeu a cópia do estilo. Se eu quiser reproduzir mais de uma vez, eu tenho que clicar aqui 2 vezes. Então, se eu der um duplo clique aqui, ele vai permitir que eu faça isso mais de uma vez. Ó. Mesmo onde já tem, tá? Então, se eu vier aqui e clicar 2 vezes aqui, ó, eu vou ter a opção de reproduzir isso daqui quantas vezes eu quiser, até onde não tem nada. Essa célula aqui não tem nada, ela só tem formatação. Aí, como que eu faço para bloquear agora? Eu não quero, percebam que o pincel tá ali, ó, com mais e o pincel. Como que eu tiro isso? É só eu vir aqui e clicar de novo, ele vai desativar. Olha lá, já desativou. Então, quando eu digitar alguma coisa aqui, ele já vai estar nessa formatação. De novo, quero copiar apenas uma vez, dá um clique. Ele só vai reproduzir uma vez. Quando eu clico a segunda, ele já não faz mais. Quero reproduzir mais de uma vez, duplo clique, ou clica 2 vezes ao mesmo tempo. Ó. Tá? Não pegou, clica 2 vezes ao mesmo tempo. Ó. Aí eu reproduzo quantas vezes eu quiser, em quais lugares eu quiser.
Tá ok? Parar, é só clicar aqui de novo. Ele vai parar. Quando eu digitar alguma coisa aqui, ele já está dentro daquela formatação que foi colocada ali. Então, nós já vimos o que é linha, o que é coluna. Já vimos o encontro de uma coluna com a linha. Ela dá o que a gente chama de célula. E célula é onde a gente digita os conteúdos. Já vimos que esses conteúdos, eles têm, ou eles podem ter, valor, fórmula e formatação. Alguns vão ter só valor, por exemplo, aqui. Só tem valor. Aqui. Só tem formatação. Aqui. Tem valor, formatação e fórmula. Aqui não tem fórmula. Só tem valor e formatação. Ah, quando que eu sei que tem fórmula? Quando o que ele mostra para você na barra de fórmulas, que é aqui, é diferente do que ele mostra aqui. 30 é igual a D14? Não. Então aqui tem uma fórmula. Tudo bem? Na dúvida, tem um lugar bem legal aqui, que a gente vê só um pouco lá para frente, mas eu já vou mostrar para vocês. Se vocês vierem na guia Fórmulas, vocês vão ter aqui um item chamado Mostrar Fórmulas. Quando você clicar aqui, eu quero conhecer uma planilha, não conheço uma planilha. Eu quero ver o que vai mostrar as fórmulas. Onde tem fórmula, ele vai mostrar para você. Olha aqui, ó. Fórmula ele só tem aqui e aqui. Os outros lugares aqui são só valores mesmo. Percebam que aqui tem fórmula, aqui tem fórmula. Aqui é valor, valor. Quero voltar a não mostrar as fórmulas. É só eu clicar aqui. Ele volta a mostrar valores, e daí ele mostra a fórmula só aqui. Só quando eu edito o conteúdo de uma célula. Ah, falou em editar. Como que eu edito o conteúdo de uma célula? Eu tenho que selecionar essa célula, ou seja, eu tenho que estar em cima dela. Aí eu posso sobrescrever o conteúdo. Se eu quero mudar 78 por 45, é só eu digitar o 45 aqui em cima e dar um Enter. Eu substituo. Ou eu clico 2 vezes em cima da célula. Ele vai habilitar o campo de edição aqui para mim. Aí eu venho com backspace, eu apago e digito o que eu quero. Ah, eu quero 36. Ou eu pressiono e daí eu posso. Então eu vou usar as teclas de esquerda, direita, e vou voltar aqui, ó, e vou apagar só 3 e mudar pelo 5 e dar um Enter. Então F2 e vou direto na barra de fórmulas. Eu posso vir aqui e escrever aqui também. Ó. Eu não quero que aqui tenha mais uma fórmula, eu quero escrever um valor qualquer aqui, eu quero colocar aqui 100. Então, eu posso ir direto aqui na barra de fórmulas. Eu estou aqui com 30. Eu quero ir direto na barra de fórmulas e mudar para 300. Eu venho aqui e mudo para 300. Tudo bem? Pessoal, fala comigo. O áudio está cortando ainda? Não, tá de boa. Tranquilo. O mais Tá tranquilo. importante agora é vocês entenderem o que é célula.
E que essa célula vai ter conteúdo de valor, formatação e fórmula. Isso vocês têm que entenderem. Todo mundo entendeu? De verdade? Não estão brincando comigo? Porque isso é essencial para a gente continuar daqui para frente. Tá? E para a gente ter produtividade. Porque quando você formata uma coisa, você não formata a planilha inteira, você formata uma célula só, depois você copia o estilo que a gente fala. Você replica aquilo nas próximas células. Tá? Quando você cria uma fórmula, geralmente você cria uma fórmula num único lugar. E quando aquela fórmula é igual, você copia aquela fórmula para as outras células. É muito mais rápido. Tá? Gera muito mais produtividade dessa forma. Mas para isso eu tenho que entender o que é valor, o que é formatação, o que é forma. Tá bem? Conteúdos independentes, ok? 2 horas de aula, vocês acham que precisa de um intervalo? Ou a gente vai direto? Vamos definir já isso? Direto, ok. Deixa eu voltar aqui. Eunice, a Marta disse que você não entendeu. O que você não entendeu? Diz para mim. O que é o conceito de célula ou o que são os conteúdos independentes? Ou as duas coisas? A parte de fórmulas? Ah, tá. A parte de fórmulas a gente vai ver com calma ainda. Mas assim, sempre que eu for digitar uma fórmula, tá? Eu vou ter que estar dentro de uma célula, estou dentro da I10, e eu começo com igual. Quando eu coloco esse igual, significa que eu quero digitar aqui uma fórmula. Tá? Aí essa fórmula pode ser uma fórmula com valores mesmo. Eu posso colocar aqui 4 mais 5. Eu não estou usando o conteúdo de nenhuma célula, eu estou colocando o próprio valor aqui. Isso é uma fórmula válida? A matemática aceita isso? 4 mais 5? Aceita? Então isso daqui vai dar 9. Olha lá. Aonde está a fórmula? A fórmula está aqui, ó. 4 mais 5. O resultado? O resultado é 9. Tá? A formatação, digamos que eu queira essa formatação aqui. Eu vou copiar essa formatação para lá. Ó. Então, agora nessa célula aqui eu tenho fórmula. Qual que é a fórmula? Igual 4 mais 5. Qual que é o resultado? 9, que é o que ele está me mostrando. E qual que é a formatação? Centralizado, tamanho 20, fonte vermelha, fundo amarelo. Sim, as linhas são o que está na horizontal. São os números aqui. Ó. Isso é linha. Então, linha, a identificação delas. 1, 2, 3. É o que a gente conhece por linha mesmo. Aqui é coluna. Vertical são as colunas. A identificação da célula é coluna, linha. Então, se eu estou aqui, eu estou na J6. Tudo bem? Eunice, fórmula que você precisa saber é só isso por enquanto, tá? Mas quando você coloca desse jeito aqui, fica muito ruim. Porque sempre que precisa mudar o 4 e o 5, você precisa entrar aqui e falar, ah, tá, agora a nota do aluno não é mais 4 e 5, aqui é 5,5. Aí você tem que editar ali. Por isso que você faz referência, que é uma coisa que a gente vai ver logo, logo. O que é referência? Igual, e daí você referencia outra célula. Digamos que eu quero referenciar essa, mais também. Aqui vai dar 0, né, porque não tem nada. Mas se eu colocar valores agora aqui, ó, 4,
e aqui 5, 9. Por quê? Essa célula está referenciando quem? Essa mais essa. Isso é muito usado em Excel. Referência. Tá bem? Formatando fonte. Como a gente viu aqui em cima, aonde eu escolho fonte, tamanho, os estilos de fonte, se eu quero sublinhado, se eu quero itálico, se eu quero negrito, vai ser sempre em página inicial, grupo de fontes. Ó. Eu vou ter aqui o tipo da fonte. Aqui tem uma infinidade de fontes diferentes. Ó. Também. Uma fonte muito utilizada é a fonte Arial. Logo depois do tipo da fonte, eu tenho o tamanho dela. Então aqui eu estou usando um tamanho 11. Eu posso colocar um tamanho menor, ou eu posso colocar um tamanho maior. E eu posso utilizar esses botões aqui também, de diminuir a fonte aqui, ou aumentar a fonte aqui. Aqui são os estilos que eu vou colocar na fonte. Se eu quero colocar o negrito, que é aquele bold, se eu quero colocar o itálico, que é aquele deitado, se eu quero colocar o sublinhado, que é esse traço embaixo, tá? E daí eu posso colocar também bordas, ó. Borda só inferior, borda só superior, só a lateral esquerda, só a lateral direita. Não quero ter borda, quero colocar borda em todas as laterais, quero colocar só as bordas externas, quero colocar a borda externa grossa, quero colocar a borda inferior dupla, quero colocar a borda inferior espessa, e por aí vai. Um monte de tipos de bordas aqui que eu também posso utilizar em formatação. Outra coisa que eu posso usar em formatação, até a cor da célula. Aqui está amarelo, eu posso mudar para verde. Aqui está vermelho, eu posso mudar para roxo. Ou qualquer outra cor. Tá bem? Então, formatando fonte, é página inicial, essa parte de fonte. Isso daqui tudo é para formatar a fonte. Formatar a célula, a nossa célula. O que a gente quer que apareça aqui? Tá ok? Até aqui tudo bem? Pode ser, Cesal, porque parece que só aí que está tendo esse problema. Alguém mais está tendo problema com o corte do áudio aqui? Está ouvindo o áudio picotado ou tá normal? Cisep ok, Maurício diz que está normal, Escola de Governo diz que está normal, Eunice diz que está aparecendo um pouco picotado, Júlia diz que tem um delay, cortando aqui às vezes. Então eu vou procurar falar mais pausadamente para esse delay diminuir, tá? Para não aparecer tanto delay assim. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, pessoal? Ok? Então, o que nós vimos até agora? Vamos recapitular. Tirando a parte da história do Excel aqui, a gente viu os elementos principais da página, tá? Faltou eu falar um elemento agora, que eu vou comentar sobre ele, que é a barra de status. Nós vimos a barra de acesso rápido, que é essa barra aqui. Vimos abaixo da barra de acesso rápido a faixa de opções ou o guia de opções, que é essa parte aqui.
Vimos que cada guia tem um conjunto de funcionalidade aqui, ou de operações. Na parte de dados, eu tenho um conjunto de coisas que eu posso fazer. Na parte de exibir, eu tenho um conjunto de coisas que eu posso fazer. Na parte de layout de página, eu tenho um conjunto de coisas que eu posso fazer. E assim sucessivamente. Tá? O conteúdo dela, tá? Por exemplo, aonde tinha fórmula aqui, ó. Então aqui ele mostra o conteúdo original. O conteúdo original é D14, que é esse aqui. Tanto que se eu mudar aqui, vou mudar aqui para 50. Percebam que aqui vai mudar para 50. Ó. Porque aqui está igual a esse. Então ele vai reproduzir esse conteúdo. Sempre que aqui mudar, 33, ele vai mudar aqui. Ó. O que tem aqui? D14. Mas o que ele está... Nesse negócio de linha e coluna aqui, sempre que a gente quiser selecionar uma coluna inteira, a gente pode clicar em cima da identificação da coluna. Por exemplo, eu quero selecionar a linha D, a coluna D inteira. Eu clico em cima do D. Ah, o G. O B. Ah, agora a linha 14. Eu clico em cima da identificação, que é o... E aqui na intersecção, se eu quiser selecionar todo o conteúdo da minha planilha, eu clico aqui. Ele vai marcar tudo, olha lá, marcou tudo. Tudo bem? Então aqui, coluna toda, aqui, linha toda, aqui, planilha toda. Qual que é a hierarquia do Excel? Um arquivo do Excel, esse nome aqui, ó, curso de Excel básico para PMCG. Tá? Ele é composto de várias planilhas. O que são planilhas? São essas partes aqui. Ó. Aqui eu tenho metodologia, uma planilha. Aqui eu tenho página inicial, aula 1, aula 2, o primeiro exercício, aula 3. Tudo isso daqui são planilhas. Como que eu troco as planilhas? É só eu clicar em cima da planilha que eu quero. Ou, como que eu navego entre essas planilhas aqui? Eu posso clicar aqui com o botão para a direita. Estão percebendo? Aqui eu venho para a esquerda. Se eu clicar aqui, eu venho para a esquerda também. E se eu clicar esses 3 pontinhos aqui, eu vou para a direita. E se eu clicar no botão direito em cima das setas, ele me mostra todas as planilhas que eu tenho aqui. E daí eu posso ir selecionar. Ah, eu quero aula 1. Ó. Eu venho direto para a aula 1. Estou na aula 1 novamente. Ah, quero ir para a aula 6. Clica aqui, vai lá para a aula 6. Estou na aula 6. Ok? Kleber, e com mouse, como que eu faço isso? Com mouse, você vai usar Ctrl Page Up e Ctrl Page Down para você mudar entre as planilhas. Testem aí, se vocês tiverem com o Excel aberto, por favor. Ok? Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. Conteúdos independentes, ok? Como que eu faço cópia de formatação, ok? E depois como que eu formato, né? Como que eu escolho fonte, cor de fundo, que são esses itens aqui que eu tenho basicamente em fonte.
alinhamento, quebra de texto. O que é quebra de texto? Quebra de texto é legal. Se eu venho aqui e escrevo uma frase, por exemplo, hoje é o dia da nossa primeira aula do curso de MS Excel básico. Escrevi um texto enorme, não vai caber nessa célula toda. Se eu dou um Enter aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está mostrando o texto todo. Tá? O texto todo está dentro dessa célula aqui, mas se eu vou para a próxima célula, ó o conteúdo dela. Apesar de eu achar que essa parte da frase está dentro dessa célula, essa célula não tem nada. Se eu escrever alguma coisa aqui, ele vai pegar isso que eu escrevi, ó, e daí ele corta o texto aqui. O que é esse quebrar o texto automaticamente? Eu não quero que, se o texto é maior que a minha célula, que ele passe a ocupar parte das próximas células. Eu quero que ele quebre e fique todo dentro daquela mesma célula. Então, a hora que ele chegar aqui, hoje é o dia da... Ele vai pegar esse nossa, vai jogar para a próxima linha e assim sucessivamente. Eu peço para ele quebrar o texto, olha lá. Aí ele coloca tudo dentro dessa célula. Só que daí, para caber dentro da célula, o que ele faz? Ele aumenta a altura da célula. E se eu diminuir a altura da célula, aí eu não vou enxergar o texto todo, olha lá. Aqui eu estou clicando e arrastando, tá? Eu fiz aqui sem falar para vocês, desculpa. Então eu clico aqui, ó, e aumento ou diminuo. Assim como eu posso fazer na coluna. Eu clico aqui, aumento. Ou eu clico aqui, diminuo. Ou eu posso clicar 2 vezes. Ele vai fazer o que a gente chama de autoajuste. Para caber o conteúdo todo. E se eu fizer um autoajuste aqui na largura? Ele vai colocar isso tudo dentro de uma linha só. Olha lá. Agora o autoajuste aqui. Ele vai subir a coluna. Ele aumentou agora a largura, não a altura. Ok? Viram o que é quebrar texto? Mas eu posso fazer com que esse conteúdo ele ocupe mais de uma célula. Só que, para isso, aí eu tenho que aprender a marcar a minha célula. O que é marcar? É isso aqui. Aqui, se eu posso fazer isso com o mouse. Clicando com o botão para baixo, para o lado, perceba que eu estou selecionando aqui. Ó. Ou com o teclado, eu aperto Shift e vou com eu também seleciono. Se eu quero alternadamente, porque aqui está tudo sequencial. Ah, não, eu quero só essa coluna e essa. Aí ferrou-se. Aí eu tenho que fazer com o mouse. Porque daí eu tenho que usar a tecla Ctrl. Eu marco aqui a primeira, pressiono Ctrl e marco a segunda. Aí marco qual célula eu quiser. Posso selecionar essas células totalmente alternadas. Todas essas células aqui estão marcadas. Ah, eu quero desmarcar tudo. É só eu clicar em qualquer lugar ou apertar o ESC do teclado. Ele sai. Tá ok?
Tudo bem? O Excel possui uma coisa maravilhosa, que chama auto-preenchimento, através do que ele tem internamente e ele possibilita que eu crie novas também, que são listas personalizadas. Exemplo, se eu quero criar uma sequência de números aqui, para eu fazer isso aqui, marquei a primeira e a segunda, levo o mouse aqui no segundo, bem nessa parte aqui inferior direita. Ao clicar com o botão esquerdo e arrastar, ele vai entender que ali é 3, 4, 5, 6. Ele está criando um auto-preenchimento aqui. Entenderam? Vou voltar. Ó, 1 e 2. Agora eu quero colocar 3, 4, 5, 6. Eu fiz isso com mouse. E com teclado, alguém sabe? Alguém sabe como que eu faço com teclado? Opa. Levo aqui, clico e arrasto. Isso serve para número, isso serve para dias da semana, por exemplo, domingo. Existe uma lista personalizada de dias da semana. Se eu clicar e arrastar, ele vai entender que o próximo ele quer segunda, terça, quarta, quinta lá. Isso já está programado dentro dele. Se eu colocar aqui meses do ano, janeiro, clicar aqui e arrastar, ele vai entender que o próximo é fevereiro, março, abril, maio, junho. Através de lista personalizada. Então, eu já tenho uma série de listas personalizadas. Mês do ano, dia da semana, números. Mas eu posso criar também as minhas listas personalizadas. Por exemplo, eu posso ter uma lista do meu trabalho específica. Ah, eu quero colocar aqui complexidade. Eu uso bastante complexidade numa determinada planilha e a complexidade vai ser baixa, média e alta. Aí toda vez para eu não ficar digitando isso daqui, eu quero colocar baixa, clicar aqui e quero, ao invés dele reproduzir o baixa, 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 que ele... Como que eu crio uma lista personalizada? Agora nós vamos aprender a fazer isso. Tá? Então, parem tudo que vocês estão fazendo agora. Vão olhar aqui primeiro para ver onde a gente acessa. Depois eu vou ao... Tá bom? Então, bem, listas personalizadas. Eu vou em arquivo ou guia arquivo. Tá aqui. Depois eu vou em opções, depois em avançado. Então vamos lá. Arquivo, opções. Dentro de opções eu vou em avançado. Aí eu vou procurar aqui listas personalizadas. Tá lá embaixo. Ó. Editar listas personalizadas. Aqui ele vai me mostrar todas as listas personalizadas que ele tenha. Domingo, segunda, terça. O nome não escrito completo, né? Só a primeira parte. Meses do ano, só escrito simplificadamente inteiro.
Ó, aqui já são algumas listas que eu criei, ó. Aprovado, exame, reprovado, risco alto, risco médio, risco baixo. Você pode escrever qualquer coisa aqui. Como que você faz? Você pede para adicionar a nova lista, e daí ele fala a entrada. Na entrada, você digita, né, ou você importa a lista. Você marca onde que ela está. Marquei. Né? E daí eu dou um OK. No momento que eu der OK aqui, vamos voltar lá de novo. Editar listas personalizadas, está lá embaixo. Ele já colocou aqui, ó, aquela lista que eu criei. Ele já importou aquela lista baixa, média e alta. Eu posso adicionar item a item também. Baixa, média, opa, vírgula, alta, posso colocar altíssima, e assim vai. Coloco quantos elementos eu quiser, dou um OK, ele já colocou também. Se eu for lá, em editar lista personalizada, eu já tenho uma lista lá que é lá, baixa, média, alta e altíssima. Isso significa, quando eu crio a minha lista, eu posso colocar só um elemento da lista e pedir para ele copiar. Média, alta e altíssima. Eu posso excluir isso a qualquer momento, ou eu posso adicionar isso a qualquer momento, para qualquer coisa. Ok? Então, viram as listas que tem lá? Se eu colocar janeiro aqui, ele vai entender que aqui é fevereiro, março, abril. Se eu... Sim, agora nós vamos fazer. Agora eu vou deixar vocês fazerem. Vou mostrar de novo, Júlia. Olha. É esse caminho aqui, ó. Agora fazem comigo. Vamos lá, item a item. Vocês vão na guia Arquivo, todo mundo. Opções é a última opção aqui do lado esquerdo. Opções. Aí vai aparecer mais um conjunto de itens aqui. Você vai procurar o avançado. Aí você nessa barra de rolagem aqui, o editar listas personalizadas está lá embaixo. Tá bem aqui, eu fui lá no final, por essa barra de rolagem, e enviei editar lista personalizada. Ele mostra todas as listas que ele tem. Tudo bem? E aí eu posso fazer um a um. Tá? Como que é a triagem lá do serviço de saúde? Eu quero dar uma cor de pulseira para o atendimento na triagem. A cor vai ser verde, amarela e azul. Vamos supor que eu quero uma lista nessa sequência. E vermelha. Tá? Se isso faz sentido para mim, eu crio a lista desse jeito. Ele vai aparecer agora uma lista assim. Ó. Olha lá. Verde, amarela, azul e vermelha. Se eu for em qualquer lugar de qualquer planilha e escrever aqui qualquer elemento e pedir para copiar, ele vai entender que é uma lista. Olha lá, verde, amarela, azul e vermelho. Ele replicou aquela lista que eu acabei de criar lá. E eu posso criar quantas listas eu quiser. Tá bem?
De novo, guia arquivo, opções, avançado, vou até o final, e aqui eu tenho editar listas personalizadas. E aqui eu coloco. Vou até deixar mais claro aqui no texto para vocês. Vamos lá. Opções, avançado. E o último item é editar listas personalizadas. É o caminho completo agora. Deixa eu tirar isso aqui. Olha lá. Tá bem? Guia arquivo, opções, avançado, e daí eu vou em editar listas personalizadas. Ele não vai deixar eu excluir, mas ele deixa eu excluir um que eu criei. Tá bem? Jussara, o seu 2016, ele não é esse caminho. Aparece listas personalizadas só. Às vezes o nome não é exatamente esse aqui, ó. Esse caminho vai ser, mas talvez aqui não é editar listas personalizadas. Às vezes está só listas personalizadas, não está o editar. Aqui eles vão deixando mais, conforme vai passando as versões, eles vão deixando mais claro para as pessoas. Tá? Ah, exatamente isso, tá vendo? Igual aqui, eu tinha escrito só arquivo avançado, 3 pontinhos. Agora eu já escrevi guia arquivo avançado, já coloquei editar listas personalizadas. Mas também pode ser que esse editar não exista, pode ser só listas personalizadas. Vai chegar no mesmo caminho, vai fazer do mesmo jeito, vai funcionar também. Tá? A partir do 2013, isso aqui já existe. Na verdade, isso existe no Excel desde o 2010. Tá? O autopreenchimento existe. Deu certo? Para todo mundo aí? Entenderam listas personalizadas? E autopreenchimento com lista personalizada? Nós falamos em valor, né? E aqui, dentro de uma célula. Jucimar, o seu deu erro? O que deu erro? Conta pra gente aí. Para eu poder te ajudar. Vírgula, o próximo item, assim sucessivamente. Não pode ser ponto e vírgula. Ah, o seu é 2007. 2007 eu não sei se vai ter. 2010 para cá com certeza tem, Júlia. Eduarda também é 2007. Vocês estão com o Excel bem defasado, gente. Pode ser que algumas coisas aqui, então, não funcionem. Talvez até o caminho não seja bem esse, tá? Do 2007. Tá? Tipos de formatação. Na verdade, é como se fosse tipo de conteúdo, né? Qual que é o conteúdo que eu posso ter numa célula? Eu posso ter número inteiro, eu posso ter número fracionado, eu posso ter percentual,
eu posso ter número moeda, eu posso ter data. Hoje é 6/12/2022. Ó, aqui ele já colocou uma formatação diferente. Eu posso ter texto. Hoje é dia de aula. Percentual a gente colocou, entre outros. Como que eu mudo o tipo da formatação que eu quero? Tá? Ou eu clico com o botão direito em cima da célula e vou em formatar célula. Ele vai abrir aqui, ó, todos esses itens que eu falei para vocês: geral, número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem, fração, científico, texto, especial, personalizado. Ou eu pressiono essa tecla de atalho. Nós vamos falar bastante de tecla de atalho também durante o curso, tá? Porque é muito legal a gente decorar algumas teclas de atalho, porque vão facilitar para a gente. Por exemplo, em vez de eu vir aqui, clicar com o botão direito, formatar célula, se eu já estou em uma célula, é só eu pressionar Ctrl+1, ó, ele vai para o mesmo lugar. Então, Ctrl+1, ele habilita a formatação da célula. Então, se eu estou aqui, digito Ctrl+1, eu quero escolher data. E vou dar um OK. Essa data é 6/12/2022. Mas por que que uma data ele também pode formatar ela como... Porque para o Excel, na verdade, toda data é um número. Por isso ele faz conta entre datas. Tá? Então, a data de hoje menos a data que eu nasci, ok? Aí, se eu dividir por 365, eu tenho a quantidade de anos, e assim sucessivamente. Quer ver? Vamos pegar aí a data de aniversário de alguém. Quem pode passar a data de aniversário aí? Quem não se importa? Olha lá, o Felipe. Então vamos colocar a data do Felipe aqui. A data do Felipe é 20/5/1989. Ok? Qual que é a data de hoje? 6/12/2022. Aqui, eu quero colocar a idade do Felipe. Então, eu sei que a idade do Felipe é a data de hoje, menos a data de nascimento dele. Esse valor aqui, ele vai calcular em dias. Então, vou colocar um parênteses aqui, ó, para ele fazer essa conta primeiro, precedência, né? E vou dividir isso daqui pela quantidade de dias em um ano, que é para ele poder calcular em um ano. Em um ano tem aproximadamente 365 dias. Ele vai dar a data, a idade do Felipe aqui, ó. Opa, isso tem que ser uma fórmula. Vamos colocar aqui do lado. Isso menos isso deu a quantidade de dias. Isso menos isso. Agora vamos dividir isso por 365. Então, Felipe tem... Ok? Se eu mudar a data de nascimento aqui, quem mais passou a data? É o início. Ó. Vou colocar a data de nascimento 1968. A Eunice tem 54 anos.
Tá bem? Ah, eu não quero mostrar aqui o vírgula, eu quero mostrar um valor inteiro. Então, Ctrl 1, e aqui eu mudo, ó. Eu quero um número sem casa decimal, eu tiro a casa decimal. E aí ele passa a ser um número inteiro, ele vai mostrar só o próprio valor aqui. Tá? Quem mais passou a data de nascimento? Andréia, vamos calcular a idade da Andréia, 20. André tem 34 anos. Tudo bem? A Rita também passou. A Rita passou 13/9/1969. 53 anos. Por isso que a data ela pode ser formatada como um número, porque para o Excel internamente essa data é um número. A formatação é só a forma com que ele mostra essa data. Então esse número aqui, ele é uma data. Eu posso vir aqui e transformar ele em data. Formatar tipo data. 6/12/2022. Ok? Entenderam o tipo de formatação? Esse número, vamos supor que eu quisesse transformar ele em moeda. Ctrl 1, venho aqui e coloco moeda. Ele já vai colocar o R cifrão lá, real, com 2 casas decimais, ó, tudo bonitinho. Onde mais eu posso fazer essas formatações? Eu posso vir aqui, ó, em página inicial, ó, a parte que trata de número aqui, ó. Aqui eu posso fazer as formatações, ó. Ah, eu quero colocar aqui em dólar, quero colocar em euro, quero colocar em percentual, quero colocar número inteiro, quero diminuir casas decimais, quero aumentar casas decimais, quero passar esse valor para data completa, só para hora, só para percentual, só para fração. Ou seja, aqui eu também consigo, em página inicial, na parte de número, e mudar esses itens aqui. Tá? Por exemplo, aqui está texto. Ó. Eu quero transformar isso para número. Tá? Então, agora ele deixa eu fazer isso menos isso. Isso é a quantidade de dias. A Escola de Governo acabou de postar aí o formulário de chamada de vocês. Chamada é importante vocês preencherem, tá? Porque não tem como depois a gente recuperar a aula gravada e falar, ah, o aluno X assistiu a aula, então vamos colocar a presença para ele. A presença ela é responsabilidade do próprio cursista. Então, preencham a chamada aí, tentem preencher, quem tiver dúvida, dificuldade, já avisa. Provavelmente, tá mudo? Vocês não estão me ouvindo? O meu não tá mudo, não. Tá aparecendo mudo para vocês aí? Ah, a Júlia disse que conseguiu, ó, as listas personalizadas. Legal, que bom. Quem não conseguir preencher a chamada, avisa aí já no chat, que daí a gente já tenta resolver. Tá bom? Entenderam o tipo de formatação aqui, pessoal? Já está quase acabando o conteúdo da nossa aula de hoje. Uma data, eu posso formatar ela também, vou dar um Ctrl 1 aqui, ó. Então eu escolho data, esse tipo de formato aqui. Aí ele vai colocar a data por extenso. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro de 2022.
ok? Ah, eu não quero mostrar a data inteira, eu quero mostrar só o mês e o ano. Digamos que eu estou pegando a data de nascimento do meu banco de dados lá, e eu não quero mostrar o ano, por exemplo, eu quero mostrar só o dia e o mês. Eu posso vir numa data aqui e mostrar só o dia e o mês. Ó. Formato, dia, mês. E dou um OK. Ele vai mostrar só 6 de dezembro. Ok? Então, numa lista de aniversariantes, a gente, por padrão, a gente não coloca o ano da pessoa, mas a gente coloca. Mas pediria para mostrar somente o dia e o mês. 69 ficou com 3. Tipos de formatação. Todo mundo conseguiu entender? Depois isso daqui a gente mais vai ver. Né? Ah, formata para moeda, agora formata para percentual. Ah, agora aumenta o número de casas decimais, agora diminui o número de casas decimais. Isso a gente vai ver muito. Nesse início a gente precisa saber que existe e que está em algum lugar. Depois a gente vai, pouco a pouco, lembrando, ah, isso daqui eu vejo em fonte, isso daqui eu vejo em alinhamento, isso daqui eu vejo em número, e assim vai. Tá bom? Ó, navegação na planilha. Planilha é isso aqui. Como que eu navego? Através das setas aí do teclado de vocês. Ó. Seta para a direita, eu vou indo para as células à direita. Seta para a esquerda, eu vou indo para as células à esquerda. Seta para baixo, eu vou indo para as células abaixo. Seta para cima, eu vou indo para as células acima. Se eu quero navegar entre as planilhas, é Ctrl Page Up, Ctrl Page Down. Avanço uma planilha para a esquerda e avanço uma planilha para a direita. Então, se eu pressionar Ctrl Page Up, eu estou indo para a esquerda. Ctrl Page Down, eu estou indo para a direita. Novamente, para a gente selecionar continuamente, o que é contínuo? Isso aqui é contínuo. Eu uso Shift. Então, com o teclado, eu pressiono Shift, seta para a direita. Seta para baixo, estou marcando continuamente. Alternadamente com Ctrl, mas aí eu vou precisar do mouse. Alternadamente é quando eu não quero na mesma sequência. Eu quero essa parte e essa. Vamos vir aqui onde a gente bagunçou tudo e pintou. Eu quero selecionar essa coluna e essa coluna aqui. E quero pintar o fundo agora de cinza claro. Mais um pouco aí. Ele colocou só aqui e ali. Isso que é alternado. Marca alternado. E daí você pinta. Verde não, quero cinza. Vamos aqui de novo, vamos pegar o cinza aqui. Cinza. Alternado, pode ser célula. Clico aqui, Ctrl. Aqui e aqui. Quero colocar fundo vermelho. Aqui vamos colocar uma fonte amarela agora. Vai ficar bem. Cheguei, ó. Aí. Continuamente selecionar alternadamente.
Rita de Cássia disse presenças, Rita de Cássia e Tiago Henrique. Vocês não conseguiram preencher a lista de presença, é isso? Ou deu certo? Preencheram? Deu certo? Então, que legal. Olhem só o que eu vou mostrar para vocês agora. Dentro dos elementos aqui de uma página do Excel, né? Nós temos aqui também, ó, de entender a barra de status, porque a barra de status ela é bem importante, tá? Sempre que eu seleciono, a Elaine não conseguiu responder? Não conseguiu responder a lista, Elaine? Seu nome não aparece na lista? Diz aí certinho pra gente o que é não conseguiu. Não achou? Não achou o link? Tá um pouquinho acima aí. Eu vou colocar de novo. Coloquei de novo aí para vocês. Ó. Esse é o link. Tenta novamente, por favor. Tem pressa não, pessoal. Podem fazer com calma aí. Ó, a escola de governo verificou que você está no número 24 da lista de chamada, Elaine. Elaine Cristina Torres. Eu vou usar a lista de preenchimento aqui, para mostrar algumas coisas para vocês. Ó. Vou colocar do 1 até o 5 aqui. Tá bem? Vou colocar aqui o 6, o 7. Vou colocar aqui o 11, o 12. Bom. Coloquei uma sequência de números aqui. Vou até colocar todos na posição centralizada. Vou colocar aqui uma tabela aqui. E eu vou mostrar agora um negócio bem interessante, que é essa barra de status aqui. Barra de status é o que aparece aqui embaixo. Mas sempre que eu seleciono alguma coisa, um conjunto de células, ó, aqui ele vai aparecer pelo menos um item. Que é a contagem. Além da contagem, o média, o mínimo, o máximo e a soma. Só clicar no botão direito. E aí é só observar aqui, ó. Dentro desses que estão selecionados, qual que é a média? 3. Quantos elementos tem? 5. Qual que é o menor valor? 1. Qual que é o maior valor? 5. E se eu marcar essas duas colunas, ele já refaz o cálculo. Qual que é a média? 5,5. Quantos elementos tem? 10. Qual que é o mínimo? 1. Qual que é o máximo? 10. Qual que é a soma de todos eles? 55. E se eu marcar mais ainda? Ele novamente refaz. Qual que é a média? 8. Quantos números tem? 15. Qual que é o mínimo? 1. Qual que é o máximo? 15. Qual que é a soma? 120. Perceberam? Então aqui embaixo, isso daqui é bem legal, mesmo que você tenha alfanumérico. Ó. Porque daí ele te dá pelo menos a contagem. Eu tenho 6 elementos aqui marcados. Elaine conseguiu? Que bom, Elaine. Ótimo. Entenderam? Mesmo que eu marque elementos aqui. Ó.
Ele me dá a contagem, ó, tenho 3. Mas quando você marca algo que é numérico, tem a vantagem de poder ter média, a própria contagem de elementos, o menor, o maior e a soma. Olhando só para a barra, percebeu? Cria aí um conjunto de valores e olha aqui a barra de status para vocês verem. Então, pode ser que não tenha, mas se você clicar com o botão direito, ele não possibilita você marcar aqui mínimo e máximo. Pode ser que apareça só a soma, tá? Aí você tem que clicar no botão direito, porque se eu tirar a média, a contagem, o mínimo e o máximo, ele vai mostrar só a soma também, olha lá, só a soma. Aí eu venho aqui, clico com o botão direito e peço para colocar, ó, a média, a contagem, o mínimo e o máximo. Aí eu deixo todos os elementos aparecendo aqui, ó. Fica bem legal. Tá? Porque às vezes eu estou com uma planilha de notas de aluno. Eu quero saber a menor nota daquele conjunto que eu selecionei. Eu quero saber a maior nota. Eu quero saber a média de todas as notas. Ah, eu quero saber a quantidade de notas lançadas. Eu tenho tudo aqui, ó. É só eu selecionar. Ok? Entenderam isso? Peguem a dica, ó. O uso da barra de status. Isso é bem legal. Deu certo para todo mundo? Alguém ainda não conseguiu responder a chamada? Todo mundo está bem com a chamada? Nós temos 52 presentes agora, que legal. Caminho para editar, Denise. Clica com o botão direito em cima da soma, provavelmente, quando é número. Ele vai te mostrar aqui, ó, tudo que está selecionado. Aí você vai marcando média, então aparece aqui embaixo. Clica com o botão direito e daí seleciona os outros itens. Daí clica fora dela, ele vai marcar. Porque se eu não tiver marcado os outros itens, ele não vai aparecer. Ó. Média, contagem, você marcar aqui. Ó. Ele só vai aparecer soma. Ó. Aqui ele só aparece, ó, não aparece contagem porque não tem contagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitar. Como que eu habilito? Clico com o botão direito, venho aqui e seleciono os outros itens. Assim não aparece? Clicando com o botão direito em cima da soma? Média, contagem, mínimo, máximo? Não? Veja depois qual que é a sua versão do Excel aí e nós vamos procurar. Muitos me perguntam, Kleber, quais são todas as teclas de atalho do Excel? Então eu vou postar aí para vocês, ó, no chat. O link está aí no material de vocês também. As teclas de atalho do Excel. Né? Se vocês clicarem aqui, ó, ele vai aparecer esse link aqui. E daí você tem para Windows, para Mac, para iOS, para Android, na web, todas as teclas de atalho. Né? Ah, se eu quero fechar uma pasta de trabalho, é Ctrl mais W. Se eu quero abrir uma pasta de trabalho, Ctrl A. Se eu quero ir para a guia inicial, Alt H. Se eu quero salvar, Ctrl B. Se eu quero copiar uma seleção, Ctrl C. Se eu quero colar a seleção, Ctrl V. Se eu quero desfazer uma ação recente, Ctrl Z. E por aí vai. Todas as teclas de atalho estão disponíveis aqui. A gente vai falando, à medida que a gente for vendo o conteúdo, eu vou passando para vocês as principais teclas de atalho. Mas aqui, para quem quiser, já estão todas as teclas de atalho do Excel. E esse material é online, então ele é atualizadíssimo, do próprio fabricante, do próprio suporte da Microsoft. Tá bem?
Denise achou? Que bom. Deu certo? Então, ao lado da soma. Quando aparece a soma aqui, no meu eu clico exatamente em cima, tá? Se no seu aí é do lado, se achou, tá ótimo. Ah, tem um íconezinho. Tá, pode ser. É que esses Excel antigos faz muito tempo que eu não uso. Tá? Mas isso já tem também desde 2010. Tá? Isso é bem legal, porque permite que eu busque informações, ou que eu tenha aqui um sintetizado do que eu marquei muito rapidamente. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Ok? Eu preciso pedir para vocês algumas informações. Eu vou postar aí no chat alguns links para vocês preencherem. Rapidinho. Primeiro, as 3 maiores expectativas com o curso. Depois, eu preciso saber a periodicidade com que vocês usam o Excel. Aí nós vamos fazer aquele print da tela lá. Eu vou tirar o compartilhamento aqui, vamos colocar todo mundo na tela. Quem puder abrir a câmera aí vai ficar bem legal. A gente vai fazer alguns prints para a Escola de Governo postar aí nas redes sociais dela. Tá bem? Eu vou até colocar numa página menos bagunçada, vou colocar aqui. Não, quem não tem, tudo bem. Quem tiver, eu vou até parar o compartilhamento aí. Vou parar a apresentação aqui rapidinho. Depois eu volto de novo. Vou tirar daqui para que possa aparecer o maior número de pessoas possíveis. Ok? E quem vai fazer os prints? Éder, você faz os prints aí pra gente? Quem não tiver câmera não tem problema, pessoal. Tá? É só para que a gente possa marcar esse momento aqui e tirar esses prints para a Escola de Governo poder colocar lá nas redes sociais delas que vocês estão participando. Ó. Temos aí 49 online nesse momento. Bastante pessoas, que legal. Olha essa Cátia sempre sorrindo. Essa Cátia. Sorriso largo. Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Conseguiram tirar os prints aí? Éder. Beleza, então. Ótimo. Boa continuidade de aula. Abraços a todos. Obrigado. Vocês responderam aí as enquetes, pessoal? As 2 enquetes que eu passei para vocês aí? Deixa eu ver aqui. Ó, a primeira aqui já está bem preenchida. Deixa eu postar aqui para todos verem. Está formando a nuvem de palavras aqui. Então é isso que a gente vai ter que procurar atender, tá? Ou seja, aqui no meio ele coloca sempre as palavras mais citadas. Então aprender é a palavra mais citada, depois vem aperfeiçoamento e depois vem facilidade. Então o que a grande maioria está buscando? Aprender, se aperfeiçoar e ter mais facilidade com a ferramenta. Tá? Eu acho Professor, que não você vai ser parou de difícil. compartilhar. Eu parei de compartilhar? Como? Eu esqueci de voltar. Peraí, Ju, obrigado.
Deixa eu voltar aqui e compartilhar de novo. E eu estou falando conforme, com coisa que vocês estão enxergando, né? Vou pôr aqui de novo. Só que tem muito pouca resposta, hein? Tem 16 respostas só, 18. Apareceu aí para vocês? Nós temos 49 ativos e só 19 responderam até agora. Respondam, tá? É importante. Assim como o próximo item. Que eu vou colocar o próximo aqui, vão respondendo aí. Eu só vou postar o próximo aqui para a gente ver como que está a enquete em relação ao uso do Excel. Como que vocês estão usando o Excel no dia a dia. Deixa eu tentar entender aqui. Essa tem menos, tem 16. Mas ó, tem um que usa muito raramente, 2 que usam, mas usam pouco, a grande maioria usa todos os dias, e tem um que não utiliza. Então esse que não utiliza aqui, a gente tem que tentar fazer ele aprender também. Tá? A ideia é fazer com que todos aprendam. 19 responderam até agora. Podem ficar tranquilos que não fica a identificação de vocês aqui, tá? Essa é uma que tá aí como participante desse curso, ela que me ensinou a utilizar a ferramenta, bem legal. Serve bastante de estatística depois para eu entender se vocês vão ter dificuldade ou não com uma determinada ferramenta. Tá bem? Na próxima aula, eu mostro o resultado final para vocês dessas enquetes. E tem agora a última enquete, que é a avaliação dessa aula. Essa primeira aula eu vou postar aí para vocês. Prometo que é a última. Toda aula tem uma avaliação minha, tá? Final. Eu postei aí para vocês o link. Eu vou colocar ela aqui também para ver como que ficou. Deixa eu ver. Não, esse é do intermediário. Esse aqui. Aqui já tem 21 respostas, 17 ficaram muito satisfeitos, 18 agora, 4 moderadamente satisfeitos, ninguém pouco satisfeito e ninguém insatisfeito. Respondam, nós temos 49 na audiência aí, menos da metade respondeu. Novamente, não fica a identificação de vocês. Márcia, pois não, que eu posso te ajudar? Você levantou a mão, pode falar. Ou pode escrever aí. Um ou outro. Márcia? Foi sem querer? E esse momento é para tirar as dúvidas, tá, pessoal? Quem tiver dúvida aí também, pode perguntar. 28 já responderam. Bem legal que ninguém ficou pouco satisfeito ou insatisfeito. Márcia? Você levantou a mão, quer falar? Ah, foi sem querer. Você apertar de novo. Sônia agora levantou a mão também. Oi, Sônia. Pois não, pode falar. Eu quero falar. Pode falar, Sônia. Fica à vontade. É o seguinte, eu resolvi participar deste curso porque há muito tempo está tendo curso de Excel pela Escola de Governo e eu nunca tenho a oportunidade de participar do curso. Por quê? Aqui na Escola de Governo, praticamente, vamos dizer assim, uns 60%, eles têm conhecimento do Excel. Eu sempre preciso fazer planilhas. Então, o que eu faço para as meninas? Por favor, me envie em Word, porque eu só sei fazer planilha no Word. Eu tenho medo do Excel. E eu quero Vamos tirar esse Excel, medo, por vamos isso que eu acabar estou com esse aqui, medo, gente. então. Eu estou estudando junto com Ótimo. vocês.
porque eu quero muito, muito aprender o Excel. Eu tenho medo dele, eu não consigo entender essas células do Excel. Então, assim, Kleber, para mim está sendo bastante gratificante. Eu vou assistir novamente essa live depois, em casa, com mais calma, porque houve uns imprevistos durante o tempo que eu estou aqui assistindo, né? Eu tive que trabalhar além de participar da aula, mas eu quero dizer para você assim que está sendo muito bom. Eu estou vendo que o Excel não é uma coisa tão assustadora, muito pelo contrário, vai me ajudar e muito. Não, pelo contrário. É uma ferramenta Sim. maravilhosa, pessoal. Tá? E o que a Sônia falou é muito importante. Nesses cursos da Escola de Governo, todas as aulas em live, elas ficam gravadas. Então, provavelmente amanhã, até o final do expediente, essa aula vai ser postada lá, na sua integralidade. Vocês podem assistir na velocidade de vocês, pausando, voltando, assistir quantas vezes necessário, para vocês entenderem realmente o conteúdo. Ah, o professor fez uma coisa aqui durante a aula, não deu para fazer, ele já entrou em outra coisa. Quando você está assistindo em casa, você vê aquela parte, pausa, aí você vai lá, faz, agora dá o play de novo, continua, você uma velocidade, você aprende muito mais, tá? E esse conteúdo fica aí disponível para vocês ad eterno, tá? Vocês podem consultar quantas vezes vocês quiserem, tá bem? Provavelmente a partir de amanhã já entra aí essa aula gravada para vocês acessarem aí e assistirem quantas vezes vocês quiserem. Esse ambiente de aula virtual, ele é bem legal por conta disso. Então não é o ideal, mas às vezes eu tive que me ausentar, porque eu estou fazendo aula e trabalhando ao mesmo tempo. Ou eu tive que faltar por algum motivo. A aula vai estar lá, vai estar gravada, vocês podem assistir sem problema nenhum. Tá bem? Isso é bem legal para o aprendizado. Fica muito mais interativo, muito mais produtivo. Alguém mais quer falar? Alguém mais tem alguma dúvida? Ó, nós já mudamos aqui o cenário. 32 pessoas já responderam. Vocês podem fazer comentários também no chat, tá, pessoal? Sem problema. Gostaram aí? Como que foi a primeira impressão? Rosanda, maravilha, porque aprendemos na prática. Então, como as aulas gravadas, podemos acessar tranquilamente. Com certeza, Rosana, fica bem mais fácil. A Jucimara adorou, a Júlia gostou muito, o Diego disse que foi muito bom. É muito bom. Na verdade, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Tá? Porque tudo que vocês falam, eu vou gravando também. Eu vou aqui, tá? Preparando e arrumando e deixando melhor para as próximas turmas aí. Tá? Lembrando que vocês precisam responder a chamada, vocês precisam também fazer as atividades, porque parte da carga horária que vocês vão receber no certificado de vocês, e para que vocês recebam o certificado, vocês têm que terem pelo menos 75% de aula assistida e 75% de conteúdo de atividade realizado, vocês têm que fazerem as atividades, tá? É até uma brincadeira que eu faço, mas alguém mata a fome olhando só o cardápio do restaurante? Vocês acham que isso é possível? Ah, eu estou olhando essa lasanha aqui, meu Deus, ó. Já matei minha fome. Não, você tem que pedir e comer. Excel é a mesma coisa, você tem que ver e depois você tem que sentar e fazer. Se você não sentar e fazer, você não vai aprender. Tá? Você olhando o cardápio, você tem aquela sensação, mas não é a mesma coisa que você degustar, sentar para comer. Tá? Ficará gravado para ver novamente, sim, Andréia. Como eu disse, até amanhã, tá? Provavelmente vai ser postado lá no ambiente de vocês. Por isso também o nosso grupo lá no Excel, que assim que a EGOV posta no ambiente, ela entra lá no grupo e fala, pessoal, material disponibilizado lá na sala virtual de vocês. Aí vocês podem entrar lá e assistir. Quando eu postar a aula lá, essa preenchida, tudo bagunçado aqui, que eu deixei para vocês também, ó,
Tudo bagunçado assim? Tá? Eu também entro lá no grupo e falo para vocês, pessoal, atualizei a aula preenchida lá, que é essa aula aqui. Tá? Com todas essas bagunças que a gente faz aqui durante a aula. Tá bem? E vocês têm um arquivo original lá, sem nada, vazio, para vocês preencherem do jeito que vocês quiserem também. Tá certo? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Pessoal, uma ótima semana para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Curtam o curso, perguntem, tragam exemplo do dia a dia de vocês, tá? Para a gente poder resolver isso dessa aula não, dessa semana. Na próxima aula, a gente fecha uma semana, aí vai ter atividade. Aí vocês vão ver, inclusive, parte disso aqui que a gente viu. É uma atividade por semana, ou seja, a cada 2 aulas, a gente vai ter uma atividade. Até para não ficar muito pesado, ter muita atividade, a gente sabe que vocês, no dia a dia, não tem muito tempo para fazer isso, tá? Então, cada 2 aulas tem uma atividade para vocês, certo? Próxima aula é semana que vem? Próxima aula, ó, dia 12. A escola de governo está falando aí, que é segunda-feira que vem. Nós vamos ter que repor a aula de ontem, né? Aí vamos ver para quando a escola de governo vai conseguir encaixar essa aula aí, tá? Mas nós vamos repor a aula de ontem também. Tá certo? Ok, então? Ótima semana a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Valeu, pessoal!